Olá, tudo bom? Eu sou Daniel César, cirurgião, especialista em laparoscopia e cirurgia robótica e sou coordenador do Centro de Endometriose. Hoje a gente vai conversar sobre essa doença que acomete muitas mulheres no mundo inteiro. Então, o que é endometriose? Endometriose é uma doença caracterizada pelo tecido endometrial fora do útero, fora da cavidade uterina. E o que a gente tem aqui é o tecido endometrial aqui na cavidade uterina. A gente diz que é endometriose quando esse tecido sai da cavidade uterina e vai parar em outros órgãos, tá? Antigamente era classificado como uma neoplasia, hoje é considerado como uma doença crônica. A endometriose pode acometer diversos órgãos, tá? Mas é mais comum na pelve. Então vai ser o intestino, os anexos uterinos, o peritônio em volta do útero e a bexiga. Ali era um desenho, é bem interessante a gente ver o desenho, porque fica mais didático, né? Mas eu acho que as imagens falam melhor, as imagens reais falam melhor do que o desenho propriamente dito. Então aqui temos algumas imagens de endometriose. Aqui é uma paciente com endometriose muito leve, esse pequeno ponto é a endometriose, aqui a anatomia toda preservada, aqui em graus mais elevados de endometriose. Esse tecido aqui, ó, avermelhado é endometriose, isso é endometriose, esse tecido branco é endometriose, mais na frente eu vou falar sobre os tipos de endometriose. Então, isso que acontece, isso aqui acontece na endometriose, aderências, sangramentos e isso que provoca a dor. Outras imagens de endometriose, aqui ó, endometriose no intestino, aqui a gente vê bem endometriose no intestino, aqui a peça fechada, né, no produto de uma retossigmoidectomia da paciente com endometriose no intestino, aqui a peça aberta mostrando um nódulo de endometriose, aqui mostrando então um ovário grande aumentado, o outro totalmente obstruído com a trompa aderida. Então esse tecido fora da cavidade uterina, ele menstrua, a mulher menstrua todo mês e acaba inflamando a região, porque esse sangue não é absorvido. Aqui embaixo a endometriose na cavidade pleural, tá pessoal? No pulmão, aqui o diafragma, ó, aqui a parede torácica, aqui foco de endometriose, aqui é um endometrioma grande dentro do tórax. Então a endometriose é caracterizada pelo tecido endometrial fora da cavidade uterina. E quando eu digo fora, pode ser em qualquer local do corpo humano. Existe endometriose até descrita no cérebro. Então essa é a característica da endometriose, quando esse tecido para em outros lugares. Aqui um caso também operado por mim, uma paciente jovem de 20 anos, infelizmente ela perdeu o neném nas últimas semanas de gestação, precisou fazer uma cesariana para tirar então esse feto morto. E 3 anos depois, ela tinha 19 anos só na época, 3 anos depois, com 22 anos, ela apresentou 2 endometriomas grandes. Ou seja, mostrando que o tecido endometrial, quando ele entra em contato com outros tecidos fora do útero, ele tem capacidade de implantar e causar essas alterações. E aqui estão os 2 endometriomas. Percebam só o tamanho deles somando quase 10 centímetros. E aqui o defeito cirúrgico como ficou. Então esse tecido endometrial pode implantar em qualquer lugar, em teoria, do corpo humano, tá? Eu já operei paciente com metástase linfonodal, né, endometriose no reto com metástase linfonodal. Então, o tecido endometrial tem a capacidade de ir para outros órgãos e aí a gente diz, quando ele vai parar em outro tecido, em outro órgão, é endometriose. E aí esse sangramento, todo mês no ciclo, sangra, inflama, acaba causando dor crônica, inflamação e, às vezes, infertilidade. E quais são os sintomas? A gente diz, para resumir assim, no método mnemônico são os 6 Ds. Dor pélvica, dispareunia, dismenorreia, disquesia, disúria, dificuldade de engravidar. Dor pélvica crônica, pode ser cíclica ou não cíclica. Tá? É importante dizer também, existem mulheres completamente assintomáticas. Tá? E os sintomas não estão relacionados ao volume de endometriose somente. Existem mulheres com endometriose pequena, que tem muitos sintomas, e existem mulheres com endometriose extensa, avançada, com pouquíssimo sintoma. Então, eu gosto de fazer uma comparação, é igual quando a gente corta o dedo na folha de papel. Muitos aqui já devem ter cortado, quem está assistindo a aula, quando a gente corta o dedo na folha de papel, dói pra caramba. E quando às vezes a gente corta com a faca, um corte profundo, não dói nada. Então não é o tamanho do corte, não é o tamanho do problema, né, que vai estar relacionado ao sintoma. Então, dispareunia é dor à relação, muitas mulheres que estão com endometriose têm dor na relação, essa dor acontece porque a pelve está inflamada e durante o ato sexual existe um balanço no útero, né? Durante a penetração existe, o útero balança, ele tem um movimento e esse tecido em volta do útero inflamado dói. É só a gente lembrar que quando a gente tem uma inflamação, uma unha cravada, um tornozelo torcido,
um problema muscular, quando a gente encosta ali, a gente sente dor. Um tecido inflamado, ele está mais suscetível à dor ao toque. Isso é por isso que a endometriose causa dor também na relação. Dismenorreia, que é a dor relacionada ao ciclo menstrual. Disquesia, dor ao evacuar. Disúria, dor ao urinar. E o último D, que é dificuldade de engravidar. Muitas vezes a mulher descobre que tem endometriose quando está tentando engravidar e não consegue. Aí só para a gente ter uma noção, quando a gente fala de sintoma, é difícil mensurar o sintoma porque quando a outra pessoa está sentindo. Mas quando eu trago essas imagens, as pessoas conseguem ver realmente o que é a endometriose, a dor que ela é capaz de provocar. Aqui nessa imagem da esquerda, uma paciente fez queimadura de compressa de tanta dor que ela sentia na pelve. Todo mês ela sentia dor e botava compressa até que causou queimadura. Então essa imagem mostra que até que ponto o paciente chega para poder aliviar a dor da endometriose. E aqui uma imagem também de queimadura. Esse aqui é o pós-operatório imediato, uma paciente que eu operei. Aqui os furinhos pequenininhos da laparoscopia. Ela sofreu durante muito tempo antes de encontrar o tratamento. Então ela trocou uma cirurgia de recuperação rápida, minimamente invasiva, com pouca cicatriz, por uma queimadura. Isso não era necessário. E aí, por que a paciente chega ao ponto de se queimar? Isso é uma tentativa que ela mesma desenvolve de enganar o cérebro. Geralmente a gente só consegue sentir uma dor de cada vez. Eu gosto de falar assim, imagina você estar com dor de cabeça. Se você dá a topada na cadeira, na mesma hora a dor de cabeça passa e você só sente a dor maior. A mesma coisa aqui, ela vai causando dor propriamente para poder enganar o cérebro. Ela troca uma dor pela outra, a dor e o calor. Não tem como esse calor, tá, pessoal, chegar lá embaixo, o calor que bota na pele, e chegar lá no útero. Muitas mulheres usam compressa, né, bolsa de água morna durante a menstruação, mas isso é porque traz um conforto, engana um pouco o cérebro. Não é que isso vai ter uma ação ali em volta do útero, tá? E o que causa endometriose? Essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe ainda ao certo o que causa endometriose. Existem algumas teorias, uma delas é embrionária. Existe a teoria da menstruação retrógrada, existe a imunológica e existem outras causas de endometriose, como aquela que eu mostrei, que é comum de implantar na cicatriz da cesariana. Então, o tecido endometrial tem capacidade de implantar. E aí, é fato que as mulheres têm menstruação retrógrada durante o ciclo. A primeira vez que isso acontece, acredita-se que seja quando a menina nasce. Quem é pediatra, quem cuida de criança pequena, ou as mamães vão saber, às vezes a recém-nascida nos primeiros 2 dias perde um pouquinho de sangue pela vagina, é a primeira vez que a mulher menstrua. Não se chama menstruação porque o hormônio não foi produzido por ela, foi produzido pela mãe, mas acredita-se que esse seja um primeiro momento onde ela tem um fluxo retrógrado pela trompa. E esse tecido endometrial então vai cair na cavidade pélvica e vai poder implantar. Essa é a teoria da menstruação retrógrada, do fluxo retrógrado. A teoria embrionária diz que acredita-se que esse tecido já nasce fora do útero de forma ectópica e cresce por fatores hormonais ao longo da vida. Imunológica, que é uma cadeia de inflamação crônica, onde o sistema imunológico não consegue combater, e aí existe um fator imunológico associado, e as outras causas. Eu acredito que é uma mistura de todas, tá? Todas causam endometriose, isso ainda não está bem definido. A fitopatologia da parte de inflamação, como eu falei, fluxo retrógrado, metaplasia celômica, que seria então a parte embrionária, e metástase linfática, que só a gente sabe o que acontece, isso aqui mostrando que existem algumas células envolvidas nisso, fatores de crescimento e outras partes celulares também que estão envolvidas em todas as doenças, né, inflamatórias. O que a gente sabe é que o estrogênio faz crescer o endométrio dentro do útero e também vai fazer crescer a endometriose fora do útero. Aqui mostrando que provavelmente isso aconteça, o início da endometriose aconteça durante o desenvolvimento fetal, e aí a teoria embrionária. No nascimento existe também a possibilidade do fluxo retrógrado, e mostrando que existe uma série de outros fatores fenotípicos, né, ambientais, que podem fazer o surgimento, podem causar o surgimento de endometriose. E aqui o que eu acho mais importante é dizer que desde o início do sintoma até o diagnóstico, existe uma dificuldade em conseguir o diagnóstico. E aí eu gosto de trazer esses slides com os números para a gente ter uma ideia do reflexo da endometriose na sociedade. Então, quais são os números, né? A epidemiologia da doença. Acredita-se que de 10 a 15% das mulheres em idade fértil têm endometriose. Esse número pode chegar até 20%. É um número muito expressivo, né? Seria dizer 2 em cada 10 mulheres.
7 milhões de mulheres no Brasil têm endometriose, 180 milhões de mulheres no mundo, e dessas, 15 a 20%, né, das causas de infertilidade nas mulheres está relacionada à endometriose. 30 a 35% das mulheres que têm endometriose são inférteis. De 25 a 40% das mulheres inférteis acredita-se que têm endometriose. E aí, dessas, quase metade das pacientes com endometriose vão ter lesão no ovário, é isso, uma das causas da infertilidade, que é o endometrioma de ovário. E 15 a 25% das mulheres com endometriose vão ter ciclos anovulatórios, que vai atrapalhar também a chance dessa mulher engravidar. Numa pesquisa realizada aqui no Brasil, revelou que 69% das mulheres não sabe o que é endometriose, nem os sinais e sintomas. E principalmente as mulheres mais jovens, né? Por isso tem o Março Amarelo. O Março Amarelo é um mês de conscientização, é importante a gente divulgar isso para a população, porque quanto maior a informação, maior a chance do diagnóstico precoce, isso é fundamental no manejo dessa doença. Em 2021, o SUS publicou, né, que foram 26 mil atendimentos por conta da endometriose, com 8 mil internações relacionadas a essa doença. Não tem uns números, os custos, né, o impacto financeiro, eu trouxe os números dos Estados Unidos, um pouco antigo, mas para a gente ter uma ideia, que pode custar até $4.000 por mulher, é um número extremamente elevado, né, é um tratamento caro, pode ser caro, semelhante ao tratamento do diabetes, doença de Crohn, artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias. Então, como eu falei, o importante é o diagnóstico precoce. E aí, como a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro, tem que ter suspeição clínica. Então, a paciente tem que procurar o ginecologista e o ginecologista tem que suspeitar de endometriose. O que costuma acontecer é que a média entre o tempo do início dos sintomas até o diagnóstico é de 8 a 10 anos. Isso acontece por quê? Porque existe desafio no diagnóstico da endometriose. Primeiro, os sintomas são inespecíficos, né? E inespecíficos não quer dizer que eles são irrelevantes. Quer dizer que eles não são específicos, né? Não estão só relacionados à endometriose. Outras causas outras doenças pélvicas, outros transtornos ginecológicos podem causar os mesmos sintomas que a endometriose. Mioma é uma das causas, 50% das mulheres têm mioma, então o mioma pode causar dificuldade, né? E não tem normalização do estigma, acredita que seja normal sentir dor ao menstruar todo mês, isso não é normal. A mesma coisa, dor a urinar e dor a evacuar, isso não é normal, tá? Dor a urinar durante o ciclo menstrual, dor a evacuar durante o ciclo menstrual, durante a menstruação, não é normal. E existe a ausência de biomarcadores. Ah, mas e o CA-125? O CA-125 não é um biomarcador específico e não está elevado em todos os casos de endometriose, então não é um método para dar diagnóstico. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico então? Anamnese, exame físico, isso é feito no consultório de maneira simples, não precisa de um recurso maior. O exame físico ginecológico é fácil de ser feito no consultório. A anamnese é muito importante para a gente colher as informações dessa paciente, que vai fazer a gente chegar a um diagnóstico mais preciso, filtrando as informações. Ultrassonografia transvaginal pode dar o diagnóstico, mas é só nas endometrioses maiores, que tem alteração anatômica importante. O ultrassom não consegue ver, o ultrassom transvaginal comum não consegue ver as lesões menores. Existe a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, uma técnica um pouco mais elaborada, mas que não tem ampla disponibilidade, e também, que é um método bom, mas tem escassez de disponibilidade de acesso. Eu acredito que a ressonância magnética seja o melhor método para fechar o diagnóstico de endometriose. Os últimos guidelines dizem que ele é o método padrão ouro, que antes era a laparoscopia, mas a gente consegue hoje fechar diagnóstico, além do exame físico da anamnese, que é extremamente importante, mas com a ressonância magnética. E quando esses métodos falham, a gente pode lançar a mão da laparoscopia, que é um método invasivo, é um procedimento cirúrgico, feito com a câmera, onde a gente consegue ver a cavidade, né, a cavidade abdominal e avaliar todo o peritônio em busca de focos de endometriose. E a laparoscopia antigamente era acreditada como ser um padrão ouro, isso mudou recentemente para a ressonância magnética. Mas são esses dois métodos hoje que a gente lança a mão para fechar o diagnóstico de endometriose. E desses, qual é o melhor método de imagem? Como eu falei, a ressonância magnética é a melhor técnica, tá? Porque ela consegue ver focos, além do ultrassom transvaginal, na cavidade abdominal como um todo, né? E é excelente para avaliar a bexiga, lesões do ovário, diferenciar
lesões malignas de endometrioma. Então hoje a ressonância magnética é tido como o melhor método de imagem para avaliar a endometriose, principalmente no estadiamento pré-operatório, para permitir o cirurgião a desenvolver, né, elaborar o plano cirúrgico de maneira pré-operatória. Esse é um artigo que eu trouxe para mostrar isso que eu falei, que existe, que a ressonância magnética permite essa avaliação completa e que ela representa, então, a melhor forma, o melhor relacionamento, correlação clínica entre os métodos de imagem, né, e o que é diagnosticado na peça cirúrgica. E como a gente classifica a endometriose? A endometriose vai ser classificada, então, de uma maneira mais simples, mais abrangente entre endometriose superficial ou peritoneal, endometriose ovariana e endometriose profunda. Essas seriam as endometrioses superficiais, né? A lesão vermelha, a lesão negra ou azul, são essas duas, e a lesão branca, que é a lesão já caracterizada por fibrose e inflamação crônica. Tá? Então essas são as lesões superficiais da endometriose. A endometriose ovariana, quando acomete o ovário de forma superficial ou profunda, causando endometriomas, aqui a gente consegue ver bem, ó, esse sangue escuro, antigo, como se fosse de uma menstruação saindo aqui, então, desse endometrioma, depois do ovário ser perfurado. E aqui as imagens da ressonância magnética de endometrioma do ovário. E existe a endometriose profunda, que o termo profundo é quando existe a penetração maior do que 5 milímetros, ou seja, a endometriose conseguiu avançar pelo peritônio profundamente por 5 milímetros. E ela marca que essa endometriose é profunda e causa aderência, e são essas imagens que eu trouxe, mostrando distorção da anatomia. Tá? Não significa que a endometriose profunda seja pior do que a endometriose superficial. O que importa mais no tratamento, no manejo, são os sintomas e o grau de dificuldade da ressecção cirúrgica. Por isso que essa classificação simples, abrangente da endometriose precisou ser melhorada. Então, a Enzian trouxe uma classificação mais abrangente, onde ele classifica ele tenta fazer um score mostrando endometriose peritoneal, endometriose do ovário, da tuba e as endometrioses infiltrativas, né, endometrioses profundas, tentando agrupar todas e fazer uma classificação melhor, mais fidedigna, inclusive levando em conta os fatores que causam infertilidade, que são a endometriose do ovário e da trompa, e mostrando o grau de dificuldade da cirurgia. Essa classificação da endometriose em o índice de fertilidade, conforme os achados operatórios, né, de acometimento da endometriose, e aqui mostrando, então, baseado nesse score, vai ser a chance dessa mulher engravidar depois da cirurgia. Essa é uma das classificações, e essa é a classificação que eu mais gosto e que eu mais uso, que foi publicada recentemente no grupo americano de cirurgia ginecológica laparoscópica, em 2021, e ela mostra exatamente o grau de complexidade cirúrgica. Eu acho que essa é a mais fidedigna para o cirurgião, ela que mais reflete como vai ser o tratamento. Ela não classificador, tá? Nenhuma delas classificador de forma importante, e isso a gente sabe que tem impacto para a mulher. As classificações que estão sendo discutidas mais recentemente estão tentando incorporar a dor como score também de avaliação da endometriose, porque isso é importante no tratamento da paciente. Não adianta a endometriose ser superficial ter sido removida toda, ou ser profunda ter sido removida parcialmente. O alívio da dor também é importante na classificação, só que é difícil mensurar, e acredito que as próximas classificações consigam trazer isso para a gente. Então essa é que eu mais uso. Existe um aplicativo na internet, quem estiver interessado pode baixar e usar no celular, quem faz cirurgia de endometriose. E essa classificação é a mais, vamos dizer assim, a mais simples, né? Porque é fácil de usar, e é a mais fidedigna com os achados cirúrgicos. E como tem um aplicativo no celular, você pode terminar a cirurgia, usar o aplicativo, montar o score, que é simples, a memória está fresca, que você acabou de sair da cirurgia, o cirurgião ainda sabe tudo que foi achado, e ele vai somar os pontos onde tiver endometriose e vai dizer se a endometriose é estágio 1, 2, 3 ou 4. Tá? Isso foi validado, é um score publicado e tem relação com o sucesso do tratamento da paciente. Em relação ao tratamento, vamos agora abordar como tratar a endometriose. Eu acredito que depois do diagnóstico essa seja a parte mais difícil. Tá? O tratamento tem que ser individualizado, e o que a gente precisa levar em consideração são todos esses fatores. Acho que o mais importante, idade e sintomas, né? Eu botei aqui, esse foi um diagrama que eu fiz, então é a base do tratamento.
Eu acho que idade e sintoma muito mais do que volume da endometriose. O volume da endometriose é um comemorativo que vai estar relacionado à infertilidade e pode estar relacionado ao sintoma e dificuldade da cirurgia ou dificuldade do tratamento clínico, mas a idade e os sintomas, né? Isso que vai nortear o nosso tratamento. O desejo de engravidar é importante, muitas vezes a gente vai desenhar o tratamento baseado no desejo de engravidar, e a cirurgia prévia, por exemplo, o paciente que nunca operou ou o paciente que já fez diversas cirurgias. Imagina um cenário, o paciente tem 30 anos, já fez 8 cirurgias, e ela continua sentindo dor, continua sentindo sintoma ou não consegue engravidar. Dificilmente, né, a 9ª cirurgia vai trazer algum benefício para essa paciente. E aí, idade. Uma paciente mais jovem que não quer engravidar não se beneficia tanto da cirurgia quanto a paciente que está na idade e quer engravidar. Então, a gente tem que levar muitas coisas em considerações. Eu acho que e aí tem que tratar de forma individualizada. Eu acho que essa é a parte mais difícil do tratamento da endometriose, porque cada paciente vai ter um sintoma diferente, um desejo diferente, uma visão diferente do que ela almeja no tratamento. Muitas pacientes preferem o tratamento hormonal do que a cirurgia. Muitas mulheres preferem cirurgia do que o tratamento hormonal, ou tem contraindicação absoluta ao uso de tratamento hormonal, ou não querem, nunca se adaptaram bem ao tratamento hormonal, ou quando o tratamento hormonal falha, a gente tem que pensar em cirurgia. Então a gente anda por diversos fatores, são pontos específicos de cada mulher que a gente tem que avaliar, de cada paciente que a gente tem que avaliar para poder desenvolver o tratamento para ela. E aí, de forma geral, o que a gente usa, né? Qual é o nosso armamento aqui? Medidas comportamentais, essas são as pacientes têm que fazer, que é mudança no estilo de vida. Eu vou falar de uma mais pormenorizada, item a item. As medicações sintomáticas, são os analgésicos, os antiespasmódicos, o tratamento hormonal, e aí uma infinidade de hormônios, e o tratamento cirúrgico. E aí, o tratamento cirúrgico para endometriose deve sempre ser feito por via minimamente invasiva, que é a laparoscopia ou a cirurgia robótica. Bom, medidas comportamentais: dieta, exercício físico e atividades ao ar livre. Dieta, a gente sabe que a dieta é importante para a manutenção da nossa saúde. A dieta pode ser inflamatória, pode causar mais inflamação e piorar os focos de endometriose, então a gente quer corrigir esses distúrbios. Existem diversos trabalhos publicados mostrando que o acréscimo de alguns suplementos, de algumas substâncias, tem impacto no alívio dos sintomas da endometriose. Exercício físico: o exercício físico libera endorfina, o exercício físico causa dor. Quando a gente sai da academia, no dia seguinte a gente está com dor, todo mundo que malha sabe, a gente faz, no dia seguinte está dolorido, e o próprio corpo vai produzir substâncias anti-inflamatórias para combater essa inflamação que o exercício causou, e essas substâncias vão agir também no foco da endometriose. O exercício físico também melhora a nossa relação com as pessoas, com a vida. A gente dorme melhor, se alimenta melhor quando está fazendo exercício físico. E atividade ao ar livre, parece besteira, mas existem vários trabalhos mostrando que a prática de atividade física ao ar livre e o acesso, o contato com a natureza é extremamente importante, não só para nossas funções fisiológicas, né, o ciclo circadiano, produção de cortisol relacionado ao sono, mas a nossa sensação de bem-estar. Nós somos seres feitos pela natureza, a gente tem que estar em contato com a natureza. Então, viver em ambiente, por exemplo, quem vive em ambiente frio, toda hora vestido de casaco, sem tomar sol, sem perceber a luz do sol, na luz branca do escritório, isso a gente sabe que não vai afetar só a saúde física, emocional também, e afetiva, e tudo isso é importante. Então, essas medidas, mudanças no nosso estilo de vida. O tratamento hormonal, então, pode ser administrado de diversas formas, né? Via oral, injetável, pode ser o DIU de progesterona, né? De progestágeno, levonorgestrel. Os progestágenos orais, o que a gente mais usa hoje é o Dianogest, existem outros progestágenos. A gestrinona está sendo estudada, ainda não tem nenhuma comprovação. A Sociedade Brasileira de Endometriose e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não aprovam ainda o uso de gestrinona para endometriose, mas eu tenho amigas ginecologistas com endometriose que já me disseram: Daniel, eu uso gestrinona e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso é mais conhecido aí na internet, redes sociais, como chip da beleza, muita gente chama assim, mas não é bem um chip, é uma medicação injetável. Então, existe essa tendência ao uso da gestrinona, mas não está
ainda no rol, vamos dizer assim, do tratamento da endometriose. Os análogos de GNRH são tratamentos, vamos dizer, hormonais que fazem um bloqueio do neuroeixo, né, do eixo hipofisário hipotalâmico, e aí você vai ter diminuição da produção de FSH, e aí por isso você vai ter diminuição da produção de estrogênio. São, vamos dizer assim, entre aspas, causaria uma menopausa precoce. Lembrando que esses análogos de GNRH também são utilizados no tratamento de doença oncológica, como câncer de próstata e câncer de mama. É um inibidor potente e que traz benefício do tratamento hormonal, mas deve ser usado nunca de maneira prolongada e em casos selecionados. E inibidores de aromatase como a anastrozol também podem ser utilizados, mas o mais recomendado tratamento hormonal são os progestágenos, tá? O DIU e o que é DIU conhecido como diumireno, levonorgestrel. E o progestágeno é a droga mais utilizada no tratamento, que é o Dianogest. Aqui, uma droga nova, né, que está sendo estudada nos Estados Unidos e que ainda não está amplamente disponível no Brasil, é Lagolix, que mostrou ter benefício para os pacientes, mas ainda não sabemos os efeitos a longo prazo, então precisamos de trials, estudos randomizados, para termos o resultado a longo prazo da eficácia e da segurança do uso crônico. Bom, a cirurgia é indicada em alguns casos de infertilidade, a cirurgia também está indicada em falha no tratamento hormonal, e muitas pacientes com endometriose vão ser levadas a cirurgias ou vão ser oferecidos tratamento cirúrgico. A vantagem da cirurgia em relação ao tratamento hormonal é a rapidez com que esse tratamento acontece, são horas, né, poucas horas de cirurgia. A paciente com endometriose, então, é operada e a gente remove todos os focos de endometriose. Mas é um tratamento invasivo, não é isento de riscos e tem que ser muito bem indicado. E a cirurgia deve ser feita de forma minimamente invasiva e o objetivo da cirurgia é preservar o máximo da fertilidade dos órgãos pélvicos e remover todos os focos da endometriose. Tá? Aí aqui mostrando que a cirurgia é capaz de aumentar a taxa de fertilidade nas mulheres com infertilidade. Aqui um trabalho mostrando que o grupo que foi operado teve o dobro de chances de engravidar. A cirurgia deve ser feita por laparoscopia. Hoje temos a opção de fazer a cirurgia robótica. Eu acredito que a cirurgia robótica, como esse deve ser indicado nos casos de endometriose pélvica profunda, eu acredito que existe uma vantagem da cirurgia robótica, especialmente quando existe acometimento profundo e de órgãos como ureter, bexiga e o reto. Eu acho que a cirurgia robótica é superior à cirurgia laparoscópica para esses casos, principalmente em endometriose profunda. Aqui um trabalho mostrando que, exatamente o que eu falei, mostrando que as pacientes são operadas por robótica, em caso de endometriose profunda, experimentam menor complicação pós-operatória e menos dor, maior retorno mais rápido das suas atividades habituais. A cirurgia para endometriose, como eu tinha falado, aumenta a chance de fertilidade, então o paciente que tem infertilidade e tem endometriose pélvica profunda deve ser indicada, sempre ser acompanhada pelo fertileuta. Muitas das vezes a própria cirurgia aumenta a chance de gestação, tanto na endometriose pélvica mínima quanto moderada e até severa. Ela é indicada também em pacientes com infertilidade com endometrioma maior que 4 centímetros. Isso tem que ser discutido sempre com o especialista em fertilidade, porque vai ser uma decisão conjunta. Às vezes o especialista vai preferir, por exemplo, coletar óvulos antes da cirurgia. A cirurgia por si só pode diminuir a reserva ovariana também. A gente sabe que às vezes o endometrioma diminui a qualidade do óvulo, então tem que ser discutido de forma multidisciplinar quando e como fazer a cirurgia, em que momento e se ela é necessária. Mas a gente sabe que o tratamento cirúrgico traz vantagens também, tanto para a taxa de gravidez quanto para o alívio de sintomas. O segmento dessas pacientes deve ser feito sempre de forma próxima, individualizada sempre, porque a recidiva pode acontecer até 20% dos casos de endometriose, ou seja, de cada 10 pacientes que foram operadas, 2 podem ter recidiva. Esse número pode variar, obviamente, de centro para centro, mas a endometriose não incomum, mas de uma forma comum, recidiva.
E aí nessa hora que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce e impedir essa endometriose voltar a ser avançada, que o tratamento fica muito mais fácil quando a endometriose está no estágio mais inicial, né? Tanto para o alívio de sintomas quanto para a recuperação da fertilidade. Era isso, foi um resumo de todo o tratamento, de uma forma geral, uma forma abrangente de falar sobre a endometriose. Acho que cada assunto tem que ser depois discutido, merece uma aula só para ele, e foi um momento de trazer, então, de forma generalizada, como a gente faz a abordagem da endometriose. Até logo.